Obrigado. Olá, estamos de volta. Olá, Lucina, tudo bem? Tudo bem? E vocês aí, tudo bem com vocês? Já tem um tempinho, né? Tem um tempinho, espero que todos estejam bem com a graça e que de possam Deus, né? nos prestigiar, ficar aí conosco. Isso, novamente nós estamos aqui com o programa Caminhos da Fé, transmitido no YouTube pelo canal Web TV de Ponta e no Facebook pelo canal Zilma de Mello. Né, Olga? É isso mesmo. Então, nós vamos começar o nosso programa pedindo que o Espírito Santo de Deus possa nos iluminar, que seja feito a vontade dele nesse programa, né, que possa colocar em nós palavras de sabedoria, que essas palavras possam iluminar vocês que estão aí nos assistindo, possa servir para aumentar a fé de vocês, também a nossa fé, que tudo seja feito de acordo com a vontade de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Também vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, por interceda junto ao seu Filho Jesus por nós. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então, para iniciar o nosso programa, lembrando a você que está aí nos acompanhando, para vocês darem um likezinho, se vocês estiverem gostando, é importante para nós, para o nosso trabalho, que vocês deem um likezinho, que é aquele joinha, né? Façam comentários, compartilhe, se gostou do conteúdo, compartilhe com aquele amigo seu, aquela amiga, né, a colega de lá, pessoas da igreja, falam, não, já achei interessante, eu vou passar. É bom, quanto mais compartilhamento, mais o YouTube vai indicando o programa nosso, né, para poder ser compartilhado, tá bom? É isso mesmo. Bom, e o tema de hoje? Então, gente, nós vivemos há pouco a ressurreição de Jesus, que a gente chama de Páscoa. Então, nós, até chegarmos a Pentecostes, o dia de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, a gente ainda está vivendo a Páscoa. A igreja tem esse tempo litúrgico que é chamado de Páscoa. Então, até o domingo de Pentecostes, até o sábado que precede, né, que depois vem o domingo de Pentecostes, que antecede, né, a gente chama de Páscoa. Então, nós vamos falar hoje sobre a Páscoa, certo? Então, vamos ver o que o Catecismo da Igreja Católica, que é esse livrinho que a gente gosta de mostrar para vocês, fala sobre a Páscoa. Então, nós vamos lá no parágrafo 1225, que fala das consequências da Páscoa de Cristo. Então, faz um paralelo com a Páscoa e o que Cristo viveu, né, na sua paixão, morte e ressurreição. Então, vamos lá, no parágrafo 1225. Amém? Amém. Então, foi em sua Páscoa que Cristo abriu a todos os homens as fontes do batismo. Com efeito, já tinha falado da paixão que iria sofrer em Jerusalém como de um batismo,
com o qual devia ser batizado. Então, aqui tem uma citação do Evangelho de Marcos, nesse trechozinho que eu acabei de ler, que faz essa comparação, né, que Jesus fala, né, do sofrimento dele. Ele já tinha falado desse sofrimento para os seus discípulos, né? Então, tem uma citação que está lá em Marcos 10, 38. Então, eu gostaria só de ler esse trechinho, porque eu achei importante, porque as pessoas falam assim, mas como assim? O batismo com o qual devia ser batizado, que já tinha falado da paixão que iria sofrer em Jerusalém, como de um batismo. Então, fala assim, Marcos 10, 38, fala assim, olha só. Não sabeis que o que pedis, retorquiu Jesus, podeis vós beber o cálice que eu vou beber? Ou ser batizado no batismo em que eu vou ser batizado? Então, o cálice é o sofrimento, né? Que ele sofreu, a paixão que ele sofreu. Então, ele está falando para os discípulos que eles não sabem o que é que vai acontecer com ele, né? Que eles não vão passar como ele passou, né? O cálice que Jesus bebeu, o que ele passou, né? A sua morte, os seus sofrimentos. Aí, continuando, o sangue e a água escorreram do lado traspassado de Jesus crucificado. Então, está aí fazendo... porque quando acontece o batismo, nosso batismo, tem a água, né? Então, aí ele está fazendo essa alusão sobre isso. Ó. O sangue e a água que escorreram do lado traspassado de Jesus Cristo crucificado são tipos de batismo e da Eucaristia. A água, o batismo, e o sangue, que é a Eucaristia, que transforma o corpo no corpo e no sangue de Jesus, né? Que é o sacramento, como ele fala aqui, sacramento da vida nova. Desde então, é possível nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. João 3, 5. Vê quando és batizado, de onde vem o batismo, senão da cruz de Cristo? Da morte de Cristo, lá está todo o mistério. Ele sofreu por ti, é nele que és redimido, é nele que és salvo e por tua vez te tornas salvador. Então, a gente... porque Jesus ele fala, e quando a gente vê essas explicações no catecismo ou nas Bíblias que tem aquelas notas de rodapé, a gente entende. Então, ele já estava falando, isso que ele falou para os apóstolos, ele já estava falando da sua paixão, morte e ressurreição, que vem aí a Páscoa, né? Esse tema sobre a Páscoa. Isso. Bom, continuando o catecismo, consumação da Páscoa. Então, na página 328 do catecismo, no parágrafo 1164, tem falando da consumação do batismo, consumação da Páscoa. Pode ler. O povo de Deus, desde a lei mosaica, conheceu festas fixas a partir da Páscoa para comemorar as ações admiráveis do Deus Salvador, dar-lhes graças por elas, perpetuar-lhes a lembrança e ensinar as novas gerações a conformar sua conduta com elas. Na era da Igreja, situada entre a Páscoa de Cristo, já realizada uma vez por todas, e a consumação dela no reino de Deus, a liturgia celebrada em dias fixos está toda impregnada da novidade do mistério de Cristo. Bom, então, na época antes de Jesus nascer, né, quando Moisés libertou o povo lá do Egito, eles comemoravam a Páscoa, né? A Páscoa era feita aquela comemoração, aqui fala desde o início, desde a lei mosaica, né? E depois, quando Jesus veio, e aí a igreja hoje comemora essa Páscoa da ressurreição de Jesus, né? Então, são momentos, né, de comemoração da Páscoa. Então, hoje a igreja tem os dias certos. Inclusive, a gente fala que a Igreja Católica é de uma organização muito grande, e a gente percebe, porque não só aqui, em todo o mundo, né? Se você sair daqui e for para outro país,
A comemoração que é feita aqui é feita no outro país, né? Onde se você for numa igreja, né, católica, lá vai estar sendo comemorado. Você pode rodar onde você quiser. Onde existir a igreja católica, os dias são certinho. Então, a hierarquia da igreja, a organização da igreja. E porque é uma data que tem que ser celebrada, né? Que é a ressurreição de Jesus. Então, sobre isso aí, o próximo parágrafo é o 1169, página 330, que fala justamente essa festa da Páscoa é considerada, até aqui no Catecismo fala que é a festa das festas. Ó. Por isso, a Páscoa não é simplesmente uma festa entre outras, é a festa das festas, solenidade das solenidades. Como a Eucaristia é o sacramento dos sacramentos, o grande sacramento. Santo Atanásio a denomina o grande domingo, como a Semana Santa é chamada no Oriente, a grande semana. O mistério da ressurreição, no qual esmagou a morte, penetra nosso velho tempo com sua poderosa energia até que tudo lhe seja submetido. Então, gente, a igreja, a nossa igreja, como a Lucimar falou, né, é bem organizada e tudo, mas tem muitas solenidades, mas esta aí é a festa das festas. Nós vamos ver mais, né, detalhadamente, mas é uma festa que a gente tem que se preparar para poder participar, né, dessa festa, né, da ressurreição de Jesus, que a gente vai falar mais adiante. Bom, então, a gente iniciando falando sobre a Páscoa. Então, Jesus Cristo é a nossa Páscoa definitiva. A nossa santa e amada igreja nos proporciona a cada ano viver o tempo da Páscoa. Essa festa tem origem com os nossos primeiros pais na fé, os judeus. Como a gente comentou lá no Catecismo, né? Vamos aprender o que significa Páscoa, tendo em Jesus Cristo a nossa Páscoa definitiva. Originalmente, Páscoa significa saltar, dança cultual. É citado em 1 Romanos 18, 21, fala sobre isso. A Páscoa era uma festa familiar que os israelitas celebram, onde eles celebram a libertação do povo de Israel, que era escravo no Egito, que a gente comentou sobre Moisés, né? Que libertou os escravos. O povo de Deus que era escravizado. Era sacrificado um cordeiro sem defeito, inteiro. Seus ossos não eram quebrados. Com o sangue do animal, as portas dos israelitas e as fechaduras das casas eram ungidas com o sangue do cordeiro imolado pelo pai de cada família, para que fosse afastado o anjo exterminador que passaria para exterminar os primogênitos, tanto dos egípcios quanto dos israelitas, que não tivesse se protegido. As casas dos israelitas, que estavam protegidas com o sangue do cordeiro pascal, não foram atingidas pelo anjo exterminador. Deus passou, poupando na noite em que feriu o primogênito dos egípcios. Está em Êxodo 12, 13 e 23. Visto que as suas casas estavam ungidas com o sangue do cordeiro pascal. Isso é muito simbólico, né? Porque o cordeiro, para nós hoje, seria a figura de Jesus, que derramou o seu sangue para nos salvar. Então, nessa situação aqui, é colocado o sangue do cordeiro nos portais das portas como uma forma de proteção, né? Para eles, salvando a vida deles, né? Mas aqueles que não foram ungidos, todos os primogênitos foram mortos pela passagem do anjo exterminador. Quer dizer, não teve salvação para eles, né? A Páscoa para os judeus é memorial. A atualização no hoje de nossas vidas do grande feito de Deus ter libertado o povo da opressão das mãos dos egípcios. O povo era escravo, não era livre. Deus disse: Eu vi a miséria do povo que está no Egito. Ouvi seu grito por causa dos seus opressores, pois eu conheço as suas angústias. Por isso, desci a fim de libertá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir desta terra para uma terra boa e vasta, terra que emana leite e mel. Êxodo 3, 8b. Então, assim,
comentando, né, sobre essa situação, o tanto que se assemelha ao que Jesus passou, né? Deus viu que o povo estava sofrendo e libertou eles. E depois, mais lá na frente, ele manda Jesus também para isso, para nos libertar. Para os judeus, a Páscoa é a festa da libertação do povo das mãos dos egípcios, que até o dia de hoje eles celebram. Para os cristãos, Jesus Cristo é a nossa Páscoa definitiva. Não é preciso sacrificar mais cordeiros para que as portas e fechaduras das casas sejam ungidas, para que o anjo exterminador não mate os primogênitos. Ele é o Cordeiro de Deus, João 1,36. Ele ofereceu um sacrifício único pelos pecados. Então, Jesus Cristo é o próprio Cordeiro de Deus. A gente fala que tira o pecado do mundo. Então, já não é mais um animal que vai ser sacrificado, é o próprio Jesus que foi sacrificado. Então, na Páscoa, a igreja, como fala no parágrafo 1169 que eu li, né, que é a festa das festas, ela é uma festa que começa, né, com o Domingo de Ramos, com aquela procissão que Jesus entra em Jerusalém, não, e todos aclamando ele de rei, num jumentinho e tal, mas aquele rei humilde, né? E depois a igreja comemora, tem fala Semana Santa, né? Mas ela foca principalmente naqueles 3 dias, né? Na quinta-feira, na sexta-feira e no sábado, que a gente fala Tríduo Pascal, né? Para preparar para a ressurreição, que é no domingo. Então, na quinta-feira, é quando Jesus já fala para os apóstolos que ia acontecer, né? Então ele faz lá a Santa Ceia, né? Reúne os seus apóstolos, já fala até quem vai ser o traidor, né? Então depois vem a sexta-feira, que vem o sofrimento dele. Então por que tudo isso aconteceu? Né? Por causa dos nossos pecados, né? Então, gente, quando a gente lembra, se a gente quiser lembrar o horror dos nossos pecados, que é o grande, é tão feio os nossos pecados, é só a gente olhar para a cruz, né? Que a gente vai ver aqui, ó, Jesus na cruz, a gente vai lembrar, né? Por que ele foi o cordeiro, né? Que teve que se sangrar, que teve que dar a última gota de sangue, de água, né? Quando traspassaram, né, o coração dele, que saiu água e todo o sangue dele. Então, é nessa cruz, a gente olha para a cruz que a gente vê o horror que é o pecado. O que aconteceu com todos os pecados, né? E que às vezes não, a gente comete, né, até hoje, coisas desagradáveis que faz com que a gente novamente está crucificando Jesus, né? O memorial da Páscoa recebe um sentido novo no Novo Testamento, quando a igreja celebra a Eucaristia. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Rememora a Páscoa de Cristo e essa se torna presente. O sacrifício que Cristo ofereceu uma vez por todos na cruz torna-se sempre atual. Todas as vezes que se celebra no altar o sacrifício da cruz, pelo qual Cristo foi imolado, efetua-se a obra de nossa redenção. Isso está no Catecismo também, né, no parágrafo 1364. Então, gente, não é simplesmente uma lembrança, a gente vai relembrar, não. É uma atualização. Naquele momento, né, como fala aqui, torna presente o sacrifício que Cristo ofereceu uma vez por todos nós na cruz. Torna-se atual. Por isso que a gente, né, não pode celebrar como se fosse um rito normal, né? Como se fosse uma... Não, assim, cumprir uma coisa, mas sem a emoção, sem entender, né? Sem entender. A gente sabe, né? Quanto mais a gente vai à missa, mais a gente
entende, né? A gente percebe, a gente sente que realmente ali a gente está diante de Jesus, do corpo e sangue de Cristo. Portanto, já não somos mais escravos com sua Páscoa. Cristo nos tornou livres do pecado e da morte, para proclamarmos para sempre a nossa salvação. Como viver bem a Semana Santa? Então, gente, a Semana Santa já aconteceu, né? Mas isso o nosso programa, é um programa que fica no YouTube. Então, todo ano a gente revive a Semana Santa, né? A gente vive a Semana Santa. Então, quando você estiver perto de novo da Semana Santa, se quiser dar uma olhadinha nesse programa, a gente vai falar como viver bem a Semana Santa. Primeira coisa, a gente tem que se preparar. Como que a gente vai se preparar? Né? Primeiro, viver aquilo que a igreja nos pede. É uma semana que a gente tem que viver a meditação, a oração, o jejum, a esmola. Então, a gente tem que se preparar. Uma coisa importante também, não é só se preparar fazendo só isso. A própria palavra de Deus dá para a gente se preparar. Por exemplo, todos os 4 evangelhos a gente pode ver como que foi narrado a morte e ressurreição de Jesus, né? Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Eu assisti um vídeo do professor Felipe Aquino que ele sugere alguns livrinhos que a gente pode ler, né? Ele sugere um livro que é daquele que escreveu o livro do Tratado da Verdadeira Devoção de Nossa Senhora, né, que é São João Luís Montfort, né, que fala, o livrinho chama, o livro chama Cartas aos Amigos da Cruz. Então, é um livro muito importante. E tem outro livro que chama As 7 Palavras de Cristo na Cruz, né, que foram as últimas palavras de Jesus na cruz. Né, como ele fala assim, como se que quando a pessoa está morrendo, ela fala as coisas como se fosse assim um testamento, o que ela quer, os últimos, né, pedidos, o que ela né? os últimos pedidos, como se fosse um testamento. Eu quero que faça isso, eu quero, entendeu? Então são as últimas palavras de Jesus que ele fala na cruz. Meu Deus, por que me abandonastes? Né? Ainda hoje estará no paraíso, que ele fala para o bom ladrão, né? Aí ele fala para Maria, mãe, eis aí teu filho, filha, eis aí tua mãe. Ele fala assim, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, para aquelas pessoas que o crucificaram, inclusive nós, porque a crucificação de Jesus não é só culpa dos judeus, não. Nós também temos culpa por causa dos nossos pecados. Então, nós também fomos culpados de Jesus ter sido crucificado. Ele fala também, tenho sede, tudo está consumado. Então, são as 7 palavras de Jesus. Então, e tem um livro também que chama Os Pecados. Né? Então, nesse livro, foca muito naqueles pecados capitais, né, que a gente às vezes pratica, né? A soberba, né? De achar que a gente é melhor do que até Jesus, não lembra nem de Deus, né? É a luxúria, a preguiça, a ira. Então, são livrinhos que ele cita, né? Que a gente pode procurar para se preparar. E também aquilo que eu falei, né? A oração, meditação, o jejum e a esmola. Também, né? É o quê? A confissão. E a confissão, né? Então, na Semana Santa, uma boa preparação é a confissão. Então, nós devemos procurar. As igrejas, nessa época, elas fazem mutirões, inclusive, aqui na nossa cidade, tem as procissões. Durante a semana toda tem tem procissões, tem as missas, e aí, sempre no final desses eventos, das procissões, que tem as missas, os padres atendem confissões. E em outros locais, aqui também a gente já teve esses mutirões, mas agora está fazendo assim, né? Após procissão, após as missas,
os padres atendem confissões. Verdade. Então, aí a gente se prepara. Então, ele fala assim também que são momentos de graças, por isso que é a festa das festas. Na Semana Santa é o momento, assim, o ápice mesmo, do momento da gente receber muita graça, mas para isso a gente tem que se abrir, né? Tem que estar Principalmente nesse sentido, né, da confissão, né? Porque aí não adianta nada, né? Então, a Semana Maior da Igreja. Por meio da Sagrada Liturgia, cada batizado é convidado a viver configurando-se a vida de Jesus Cristo. Para tanto, a Igreja ajuda-nos a percorrer este caminho de assimilação da existência cristã, propondo-nos a dinâmica do ano litúrgico, cujo ápice é o Tríduo Pascal, que é a quinta, a sexta e o sábado. Né? O sábado tem a Vigília Pascal, aí depois de meia-noite a gente já pode comemorar, né? Depois a ressurreição de Jesus. Que celebra os mistérios centrais de nossa fé: o Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado. Certo. Bom, aí, como a Olga está falando aí da Semana Santa, nós temos o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. A igreja recorda a entrada de Cristo Senhor em Jerusalém para consumar seu mistério pascal. Na procissão de Ramos, experimentamos nossa condição de peregrinos, caminhantes para a eternidade. Que vocês se lembram, né, que ele pega um jumentinho que estava lá separado e entra na cidade, aonde as pessoas com os ramos dos coqueiros, né, aqueles ramos, ficam saudando Jesus. E isso é citado no Antigo Testamento, né? Então, participar dessa procissão nos predispõe a caminhar juntos. Isso aí trazendo para a nossa realidade hoje, né? Quando tem o chamamento que faz a procissão antes da missa. Então, para a gente poder se lembrar que nós temos que caminhar junto, manifestando nossa alegria em sermos discípulos de Jesus. Na segunda parte da celebração, que é quando termina a procissão, aí ocorre a missa, né? Faça a memória da paixão de Cristo, de seu ato de amor, sua entrega para a nossa salvação. Então, a Semana Santa todinha, ela gira em torno disso, dos últimos momentos de Jesus, né? Da entrada dele, no Domingo de Ramos, depois a Paixão de Cristo, né? Tudo isso é lembrado na Semana Santa. E eu falo que é uma semana dentro da comemoração da Igreja Católica, aonde, se você participar de tudo, é muita solenidade, é muita coisa, desde o início da semana até o domingo. E é interessante que um faz parte do outro, né? Eles falam que na Quinta-feira Santa, vamos falar aqui na Quinta-feira Santa, você começa uma celebração e você não acaba ela, você continua, igual a Olga falou, né? Tríduo Pascal, e vai até o dia da ressurreição. Então, aqui, na quinta-feira, a quinta-feira da Ceia do Senhor, comumente chamada de Missa do Lava-Pés, né? Você que é católico, você sabe dessa missa, né? Da Missa do Lava-Pés, por ser um dos elementos dessa celebração, ainda que não seja o mais importante. Nesse dia, a Igreja celebra a instituição da Sagrada Eucaristia e da ordem sacerdotal, bem como o mandato do Senhor sobre a caridade fraterna. É dia de agradecermos pelo dom da Eucaristia, presença real do Senhor que nos alimenta nas estradas da vida. Pelo sacerdócio ministerial, recordando-nos de todos aqueles a quem o Senhor chamou para uma vocação específica de entrega e serviço, e de nos empenharmos a caridade concreta em favor dos mais fragilizados. Vocês se lembram que na missa do Lava-Pés, o padre tem as pessoas que representam os discípulos, né? E como Jesus fez lá na quinta-feira, ele chama ele para a refeição e antes disso ele lava o pé de todos os apóstolos, né? Lava, beija, mostrando uma humildade, né? E, ao mesmo tempo, ele institui durante a ceia, né? Ele institui a Eucaristia, né? Onde ele fala, né? Fazer isso em memória de mim. E o chamamento também ao sacerdócio, né? Porque os apóstolos foram, né, os primeiros sacerdotes, né? Eles tiveram quem acompanhou, né, nos Atos dos Apóstolos, todo o que eles fizeram, né, após a morte e ressurreição de Jesus. Então, Pedro foi o primeiro Papa, é isso mesmo. Pedro foi o primeiro Papa. Então, toda essa
durante a Quinta-feira Santa, tem todo essa, transmite tudo isso para nós, de toda essa grandiosidade, de tudo que foi feito na Quinta-feira Santa, relembrando. Então, aí fala, mas todo ano é tudo igual? Todo ano é igual, porém, é um chamamento que é feito para nós, né? Porque muitas vezes na nossa vida diária, a gente se esquece, né? Muitas vezes a gente não lembra de Jesus, né, Olga? Não lembra do que Jesus fez por nós, e isso é um chamamento. Exatamente. Né? Igual a gente não gosta de comemorar aniversário, fazer festas, isso. tá? Festa junina, festa não sei o quê, da primavera, festa de todo ano, né? Natal, Réveillon. Então, a gente também tem que fazer, né? Ter a Semana Santa, para a gente nunca esquecer o sacrifício dele, né, de Jesus por nós. Isso. Bom, aí nós temos a sexta-feira da Paixão do Senhor. Nós falamos da quinta-feira, agora a sexta-feira da Paixão do Senhor. Nesse dia, a igreja celebra a paixão e morte de Cristo. A celebração é marcada pelo despojamento e silêncio. Após as leituras da palavra de Deus, procede-se com a adoração da cruz, em que reconhecemos o infinito amor do Senhor pela humanidade, seguido da distribuição da Sagrada Comunhão. A igreja, esposa de Cristo, une-se ao seu Senhor, medita suas dores, chora sua morte. Este é um dia de jejum, de abstinência, de cultivar o silêncio e de refletir sobre nossa resposta de amor a Deus. Veja bem, nós católicos, nós temos esse único dia, que é a sexta-feira, que é onde tem um chamamento para o silêncio, para a meditação. E aí, nós católicos, nós iniciamos com a Via Sacra de manhã, e 3 horas da tarde nós temos a adoração da cruz. Né? Vamos todos para a igreja, todas as igrejas ficam cheias, e lá nós vamos meditar sobre esse momento, que é a hora da morte de Jesus. Né? Então, meditar sobre tudo isso que está acontecendo, e finaliza com a procissão, né? Depois dessa solenidade da adoração da cruz, e depois vem a procissão do Senhor morto. Então, é um momento muito forte da igreja. Muita gente fala, mas hoje não tem mais tradição de guardar silêncio. A questão não é tradição, é você pensar no que nós estamos relembrando, que é a morte de Jesus, que é um momento muito, muito forte, é muito pesado, e você tem que parar para pensar. Então, muitas vezes as pessoas acham que é dia de ir para a pescaria, de sair, é um feriado prolongado. Não é. Os nossos sacerdotes chamam muita atenção disso, que não é momento, né? Não é momento para você estar festejando, saindo, bebendo. Não, é aquele tempo que você... Porque nós temos 365 dias do ano para farrear, mas a Semana Santa é uma semana que é chamado para a nossa condição de filho de Deus, que nós somos católicos, porque não tem como cobrar isso dos nossos irmãos evangélicos, eles têm uma outra realidade. Agora, nós que somos católicos, nós temos que, e até mesmo passar isso para os nossos filhos, porque muita gente tem essa tradição e não passa para os filhos pequenos. Né? Porque quando por isso que a gente tem que conhecer a nossa igreja, porque, assim... Há alguns anos atrás, a gente até fazia isso, né, Lucimar? Nós já até viajamos em época de Semana Santa. Mas, mesmo assim, a gente, no local que a gente foi, a gente participou das missas, fomos nas procissões. Mas hoje eu falo assim, eu não vou mais viajar na Semana Santa. Eu quero participar de todas as atividades que tem na igreja. Né? Só uma observação aí. A Sexta-feira Santa é o único dia na nossa igreja que não tem missa. Quem falar que foi na missa Sexta-feira da Paixão... É uma celebração da Santa Cruz, adoração da Santa Cruz, mas não é missa. É um dia especial, né? Bom, aí agora temos o Sábado Santo. Durante esse dia, a igreja permanece junto do sepulcro do Senhor, meditando na sua paixão e morte, bem como a sua descida à mansão dos mortos. 1 Pedro 3,19, esperando a sua ressurreição em oração e jejum. Então, para nós, católicos, não é dia de festa, não é dia de comemoração. Opa, passou a Sexta-feira da Paixão, podemos... Não, porque Jesus ainda não ressuscitou. Então, continua o sábado sendo um dia onde a gente guarda o silêncio, nada de som alto e tudo. E à noite a gente vai para
vigília, para né? para vigília pascal, e esperar, igual a Olga falou, né, até meia-noite, que a partir daí, sim, é a ressurreição de Jesus. Então, nós temos que ter esse conhecimento. E muito católico não tem esse conhecimento. Não sabe. Né? Não Há sabe. um tempo atrás, eu também não sabia, não. Justamente. Então, eu achava, assim, por tem, causa da tradição que a gente, né, aprendeu, que sábado, até tinha sábado da aleluia, de tirar aleluia, né, dia de fazer bagunça, de, né, depois passou o silêncio da sexta-feira, né? Não tem nada a ver, né, mas a gente tinha esse pensamento. Aprendemos, né? Foi passando, mas a verdade é que o sábado ainda é dia de silêncio, não é dia de fazer bagunça, nem ficar em farra, não. Justamente, é bom estar lembrando isso, né, Olga? O domingo da Páscoa na ressurreição do Senhor. A celebração do domingo de Páscoa começa na noite de sábado com a vigília pascal na noite santa. É antiguíssima a tradição dessa vigília, que remonta aos primeiros séculos, aguardando o dia da gloriosa ressurreição do Senhor. Essa celebração é realizada em 4 partes. A primeira com o lucernário, que é a iluminação antiga, e a proclamação da Páscoa. Na segunda parte, iluminada pela Páscoa do seu Senhor, a Santa Igreja medita as maravilhas que o Senhor Deus realizou desde o início para seu povo que confia em sua palavra, a sua promessa. E na terceira, a Igreja celebra ou recorda a vida nova no batismo. Por fim, na quarta parte da celebração, os cristãos são convidados à mesa que o Senhor preparou para o seu povo, o memorial de sua morte e ressurreição, até que ele venha. É dia de rejubilarmos pelas maravilhas que o Senhor realizou para nos salvar, pelo batismo que recebemos e pelo convite que nos faz ao banquete eucarístico. Com a celebração do dia da Páscoa, a Igreja resplandecente de alegria proclama: este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Então, a Semana Santa é um convite profundo à vivência dos mistérios centrais da nossa fé. Ao longo desses dias, a Igreja nos oferece, por meio da sagrada liturgia, um caminho para refletir sobre o amor incondicional de Deus e nos desafia a viver de maneira mais plena o nosso compromisso com Ele e com o próximo. Que ao participar desses momentos de graça, renovemos nossa fé, fortalecendo nossa esperança e vivendo de forma concreta o mandamento do amor-comunhão. Então, gente, a Semana Santa, que vem ao domingo de Páscoa, que é a ressurreição, é um tempo não só para a gente participar, né, das solenidades, mas um tempo também de renovação da gente mesmo. Refletir nossas atitudes, né, como nós estamos vivendo como irmãos, como pais, como filhos, né, como amigos. Então, é tudo uma reflexão, não é só para dizer que participou e pronto, né? A gente também tem que ter mudanças de atitudes para que um dia a gente possa, né, participar lá no céu dessa Páscoa, né, viver, né, participar das glórias lá junto com Deus e Jesus lá no céu. Vamos fazer um intervalo, Simar? Vamos só para a gente poder beber uma água. Vocês levantam, esticam as pernas, mas não vai longe não, que agora nós estamos de volta, tá bom? Até daqui a pouco. Nós esquecemos. Estava tão empolgada, né? Quem come deste pão e bebe deste vinho tem a tua vida em mim. Quem come deste pão e bebe deste vinho tem a tua vida em mim. Pão da vida, vinho do amor,
cálice da aliança que Jesus nos proclamou. Quem come deste pão e bebe deste vinho tem a tua vida em mim. Quem come deste pão e bebe deste vinho tem a tua vida em mim. O pão da vida é o corpo do Senhor e o vinho é teu sangue redentor. Tomai todos e bebei, este é o cálice da aliança que Jesus nos proclamou. Quem come deste pão e bebe deste vinho tem a tua vida em mim. Quem come deste pão e bebe deste vinho tem a tua vida em mim. O pão da vida é o corpo do Senhor e o vinho é teu sangue redentor. Tomai todos e bebei, este é o cálice da aliança que Jesus nos proclamou. Quem come deste pão e bebe deste vinho tem a tua vida em mim. Quem come deste pão e bebe deste vinho tem a tua vida em mim. Quem come deste pão e bebe deste vinho tem a tua vida em mim. Quem come deste pão e bebe deste vinho tem a tua vida em mim. Quem come deste pão e bebe deste vinho tem a tua vida em mim. Pão da vida, vinho do amor, é meu corpo e meu sangue que eu te dou. Todos e comei, este é o cálice da aliança que Jesus nos proclamou. Quem come deste pão e bebe deste vinho. Olá, estamos de volta. Estamos aqui. Bom, Descansaram aí, levantaram um pouquinho, tomaram água. Pois é, então vamos continuar, né? Vamos lá. Bom, então nós vamos falar agora sobre o que é viver na Páscoa. Páscoa é a estação da primavera espiritual. Por sua paixão e morte, um novo tempo foi inaugurado na história da humanidade. As coisas antigas passaram e desabrochou no alvorecer da vida as alegrias que rompem as trevas da morte.
O tempo litúrgico da Páscoa é a estação da primavera espiritual e somos chamados a caminhar pelo jardim da ressurreição, que é o próprio Cristo presente em nosso meio. Ao longo de 50 dias, vamos exalar o suave aroma desta alegria em nossa alma, o canto de alegria presente em nossas liturgias, mas também aclamado em nosso coração. Recorda-nos esse tempo novo que Cristo nos oferece por amor e misericórdia. O Círio Pascal é símbolo dessa presença do ressuscitado na comunidade que se reúne para celebrar esse tempo novo, onde cantamos as glórias do Senhor, que venceu a morte e nos deu a vida eterna. Então, logo que passa a Semana Santa, a gente tem todas as solenidades nos domingos, né? Também recordando que Jesus está no nosso meio, que é tempo de alegria. Eles falam primavera espiritual, né? É um tempo de alegria. Por quê? Porque Jesus veio habitar no meio de nós. E nós temos que viver essa alegria. É tempo de nos despedirmos do homem velho. Se, pois, ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. É chegado o momento de nos despedirmos do homem velho, pois Cristo rompeu as trevas do pecado e trouxe-nos a certeza definitiva da vida que vence a morte. Igual a Olga falou, né, que durante a Semana Santa é época que a gente tem o jejum, penitência, confissão. Mas isso tudo é para quê? Para acontecer essa mudança no nosso coração. Deixar esse tempo de pecado, essa vida que nós vivíamos antes, era um homem velho, e passar a ser um homem novo. Nós não podemos passar pela Semana Santa e continuar do mesmo jeito, né? Porque tem a confissão, tem mudança de vida, né? Então, toda essa celebração é trazendo no nosso coração essa mudança. É Jesus habitando junto de nós, né? Agora é você, né, Olga? Então, gente, nesse tempo pascal, busquemos as coisas do alto. Não nos conformemos com as realidades que oprimem a vida, mas transformemo-las por nosso exemplo e misericórdia. Em nossa comunidade, busquemos viver a paz do Cristo ressuscitado nos pequenos gestos. Se for preciso que silenciemos nossas palavras mediante uma crítica que pode ferir e causar constrangimento, coloquemo-nos a serviço, não buscando elogios, mas fazendo de nosso ato voluntário uma oferta de gratidão a Cristo por tanto amor a nós doado. Então, como o Lucimar falou, né, é tempo da gente não só participar, mas mudar de atitude, né, como algumas orientações aqui. Se a gente, na nossa comunidade, a gente ver alguma coisa, não ficar, às vezes você quer falar, criticar, mas vamos ficar mais em silêncio, né? Porque às vezes tem certas críticas que afastam as pessoas. Então, ao invés de criticar, vamos auxiliar, né? Tentar ajudar a pessoa, né, a ver, a melhorar, e não ficar com críticas para poder deixar a pessoa desanimada até abandonar a comunidade. Então, são momentos assim, né, da gente ter mudança mesmo, procurar as coisas do alto, procurar as coisas de Deus, né, viver intensamente esses momentos, colocar a serviço, né, não se colocar a serviço, não para querer ser visto, ser elogiado, ser bajulado. Ai, mas você faz isso muito bem, não sei o quê. Não. Uma vez eu aprendi no curso que eu fiz da verdadeira devoção, que quando a gente de Nossa Senhora, né, de São João Luís Montfort, que fala assim, que quando você faz um serviço para Deus na igreja, que algumas pessoas te parabenizam, você tem que falar assim, glórias a Deus, Deus seja louvado, não é você que fez, né? Foi Jesus que te capacitou, foi o Espírito Santo. A gente se viu como instrumento, né? Com certeza. Então, mesmo que a gente receba elogio, a gente gosta de receber elogio, mas não se ficar se vangloriando. Ai, tal, eu fiz, eu me esforcei, não sei o quê. Não.
Glórias a Deus. Deus seja louvado, né, por tudo isso, né? Então, aqui, ó. Busquemos as coisas do alto em nossos ambientes familiares e também dentro da nossa família, que é principalmente o primeiro lugar, né, em que você deve ter essa mudança, né, de que você realmente está vivendo a Páscoa. A Páscoa é um momento de alegria, porque Cristo ressuscitou, né? Então, a gente que é cristão, que vive na igreja, que quer, né, busca a confissão, busca fazer aquilo que Deus quer, busca praticar os 10 mandamentos, a gente tem que ser feliz, tem que viver alegre, mesmo que a gente passe por dificuldades, porque Jesus não prometeu a vida fácil, não. O que ele prometeu? Ó, se quer me seguir, toma sua cruz, né? E siga-me, né? Então, foi por isso que ele passou, né? Pela cruz. Mas teve a vitória, né? A ressurreição. Então, nos nossos ambientes familiares, orando em meio a situações complexas e que não apresentam soluções imediatas. Levemos a paz do ressuscitado como dom a ser ofertado em pequenos gestos que desabrocham como lírios perfumados na alma de quem os acolhe. Com Cristo ressuscitado, celebremos a Páscoa na vida cotidiana, antecipando a gloriosa realidade que vislumbramos. Hoje, pela fé, um dia junto de Deus, na plenitude da graça que esperamos. Aleluia, Cristo ressuscitou. De onde mesmo, Lucimar, esses textos? Olha, esses textos a gente trabalhamos hoje. Isso, a gente sempre procura os textos da Canção Nova, e hoje o que nós falamos são textos do padre Flávio Sombreiro. Ele é pároco da paróquia São José, em Toledo, Minas Gerais. Deixa eu ver se nós temos aqui, que às vezes a gente pega o texto o padre Cleiton Luiz, responsável da pastoral do Polo Educacional da Canção Nova, né? Então, são esses dois que a gente trabalhou o texto hoje. O texto de hoje. Isso. E aí usamos também o catecismo, né? Dentro do catecismo tem citações da palavra de Deus e também nos textos. Então, é isso que a gente faz nos nossos programas. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Que nós tentamos fazer aquilo que o Espírito Santo nos conduziu. Isso. Então, vamos encerrar nosso programa, fazer uma oração de agradecimento por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, mais este programa que Ele nos permitiu fazer, né, e apresentar para vocês, que foi assim, todas as vezes que a gente prepara um programa, nós também estamos crescendo espiritualmente e pedimos ao Senhor que vocês também possam crescer, né, aumentar a fé de vocês através desses conteúdos que a gente tenta passar, né, Lucimar? Isso mesmo. Então, vamos agradecer rezando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, nós estamos reunidos, estaremos sempre reunidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e a Imaculada Conceição. E até o nosso próximo encontro. Não esquecendo de compartilhar, viu, o nosso programa aí. Pesquisar os nossos programas anteriores, tá bom? Então fiquem com Deus. Amém. Amém. Quem come deste pão
Quem come deste pão e bebe deste vinho tem